Leitura devocional do livro de Números no capítulo 22, episódio bastante conhecido de Balaque e Balaão. A Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira: os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoa será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui essa noite, eu lhes darei a resposta, como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe esse povo, e talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também essa noite, para que eu suba, ou melhor, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. A passagem continua, tem o episódio da jumenta de Balaão, e a gente às vezes se perde nesse personagem chamado Balaão de grandíssima complexidade. Principalmente a gente se perde por esse embate entre aquilo que Deus diz e a tentação de querer ouvir Deus de novo, talvez, ou acompanhar o povo, talvez, por causa do dinheiro, mas ao mesmo tempo o receio de contradizer Deus e a eventual punição por causa disso, e a gente volta os nossos olhos para esse personagem complexo e dificilmente chegamos a uma conclusão. Acadêmicos discutem a esse respeito com frequência, e o relato é ambíguo no que diz respeito a Balaão.
sem sombra de dúvida, ambíguo. E talvez a gente pudesse fazer uma grande reflexão aqui a respeito do que estamos dispostos a abrir mão em nome de sustento, de dinheiro, de conforto, aquilo que Deus diz e o conforto que Deus nos proporciona e aquele conforto que alguém nos proporciona fora do propósito de Deus, e esse é o conflito de Balaão. Entretanto, eu quero chamar a atenção para outro conflito que se apresenta nessa história, para outra reflexão possível a partir dessa narrativa que a gente fez, que é a postura de Balaque diante de uma ameaça. Balaque é um rei, provavelmente com uma casa cheia de ouro e de prata. Um homem de posses e um homem de poder, um homem que comanda exércitos e um homem que comanda anciãos de outros povos, inclusive, como a gente lê nessa história. Ainda assim, ele identifica uma ameaça por parte dos israelitas ao ouvir falar das histórias desses israelitas, o que aconteceu com eles no Egito, o Deus que os acompanha e que agora eles estão perto e representam um grande risco aos moabitas. E diante desse risco, diante do medo, Balaque faz aquilo que nós fazemos diante do medo. Com os recursos que ele tem, ele busca comprar segurança. Ah, tem um profeta, um sacerdote, um místico, um mago chamado Balaão, quem ele amaldiçoa geralmente perde as batalhas, vamos comprar a divindade, vamos manipular a divindade. E esse é o grande risco. Em nome do nosso ego, em nome dos nossos projetos, em nome do nosso nome, em nome talvez até de causas nobres como o conforto da nossa família, nós manipulamos o jogo. E quando eu digo que nós manipulamos o jogo, Balaque aqui busca comprar o veredito espiritual de uma batalha. Essa é a grande ideia. Balaque quer o vaticínio comprado de Balaão contra seus inimigos. E o que nós fazemos? A gente tenta comprar o resultado espiritual das nossas batalhas. Claro, você já é espiritualmente mais amadurecido, então você, imagino, não seja do tipo que baseia a sua espiritualidade, as suas vitórias espirituais em propósitos que você vai fazer na igreja e dinheiro que você dá lá para ser abençoado, porque essa prática de Balaque é a prática da teologia da prosperidade. Quer saber um dos lugares onde a teologia da prosperidade começou? Olha para Balaque. Vamos comprar a divindade. Eu dou o dinheiro para receber a minha bênção, a maldição do outro, em troca. Fato é que existem mecanismos mais sofisticados para fisgar pessoas que já entenderam que não podem comprar Deus. Então a gente troca isso por um propósito, por um mês de alguma coisa, por uma vitória em vez do dinheiro, ou quem sabe uma prática espiritual que, se bem feitinha, a gente consegue manipular a espiritualidade. Quem sabe o jejum, Deus olha pra gente, vai ficar contente e vai fazer aquilo que a gente quer. Isso é tentar comprar a espiritualidade, isso é tentar comprar a divindade, é tentar comprar Deus. Eu vou comprar Deus com o meu jejum, eu vou comprar Deus com o propósito que eu vou fazer, eu vou comprar Deus passando óleo não sei aonde, eu vou comprar Deus sendo fiel na minha frequência na igreja. E aí quando não acontece aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido, aquilo que a gente queria que acontecesse, a culpa é de quem? É de Deus, que não cumpriu a parte dele no trato. Diante do medo, somos mais suscetíveis a negociar a nossa fé para manipular a divindade. É isso que eu quero dizer. Balaque aqui está diante do medo. Enquanto Deus o tempo todo diz, não a Balaque, mas a nós, de que não precisamos temer, Ele está conosco. Você não precisa fazer jejum para Deus te sustentar. Aliás, jejum se dá num outro contexto, contexto de luto, é outra história. Dá uma olhadinha lá no meu canal, Victor Fontana, digita Victor Fontana jejum, e aí você vai saber. Jejum não serve para você ter uma oração mais poderosa. Não é isso. Ou o propósito, ou
E aí quem é o culpado quando não dá certo é Deus. Porque a gente, diante do medo esse que nem deveria estar lá, porque Deus nos sustenta, porque Ele quer sustentar. Não porque a gente fez jejum, não porque a gente fez propósito, não porque a gente orou no monte ou levantou, não sei eu que horário de madrugada para orar, ou porque leu mais a Bíblia, ou porque deixou de pecar naquilo, ou porque... Não! Deus nos promete sustento porque Ele nos ama, acabou. Não tente manipular a divindade. Deus não é manipulável. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.